Olá pessoal, bem-vindos aqui no meu canal e é um prazer recebê-los e poder contribuir com o aprendizado de vocês no que se refere aqui ao direito penal militar, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje e nas outras que virão aí seguindo o cronograma que é previsto para nós no edital do concurso CFO de Minas Gerais, do edital agora de 2017. Enfim, me apresentando novamente, meu nome é Keren Pimenta, sou advogada, atuo na área do direito penal militar, advogo com o direito penal militar, em outras áreas também, afetas ao direito criminal, e sou professora em universidades, em pré-concursos, preparatórios para o concursos militares, e também escrevo material direcionado aos concursos militares. Sou professora no curso de formação de soldados da Polícia Militar com o direito penal militar e o direito constitucional. Enfim, externando minha paixão, o afeto que eu tenho pela área, tanto na advocacia quanto na docência, poder levar o direito, na verdade, eu sempre costumo dizer da necessidade que a gente tem, é uma disciplina linda que não é vista nos bancos das faculdades, não faz parte da grade curricular, e a gente precisa dar esse ênfase para a disciplina, mostrar sempre a importância do conteúdo. Nós estamos falando de uma justiça das mais antigas que nós temos, e além de ser uma das mais antigas, é uma justiça especializada, que é o direito militar. Então, por que não falar dela nas faculdades, para dar maior ênfase à disciplina, mostrar a importância, falar do direito militar, que é um direito tão bonito, milenar, que vem aí das técnicas milenares de guerra, onde os povos defendiam seus territórios, né? Lembro do filme lá de Gládios, onde nasceram as Gládias, os gladiadores, o filme Gladiador. Então, ali nasceu, é o seio do nosso direito militar. Aliás, nós estamos falando de um decreto, o decreto 1001 de 1969, extremamente anterior à Constituição. Aliás, muitos termos que a gente vê na Constituição que versem sobre o direito penal militar não foram ainda recepcionados alguns conceitos. No artigo 9º vocês vão ver, por exemplo, a figura do assemelhado. Isso é trazido lá no direito militar, né? Aqui no decreto 1001, e a Constituição não recepcionou, porque a Constituição é de 88. A questão, por exemplo, também do estupro, que ainda não acompanhou a mudança do Código Penal comum, e a forma trazida pelo direito militar é uma mais antiga. Então tem isso, nós temos essa dificuldade. Nossa dificuldade de trabalhar com o direito penal militar também é essa, de não ter acompanhado aí a evolução, por exemplo, seja da Constituição, seja do Código Penal Comum e o Código de Processo Penal, enfim. Mas é uma disciplina extremamente prazerosa de trabalhar. Mais uma vez eu reforço a necessidade, penso que as faculdades devam trabalhar olhando para isso também, para que dê um embasamento, para que a pessoa saia de lá conhecendo essa justiça tão antiga e especializada que é o direito militar. Agora que já batemos esse papo aí inicial, vamos lá. Pessoal, eu falei no vídeo anterior que parece curto, lá no tópico direito penal militar é bem pequeno, mas é o nosso decreto 1001 todo, completo. E não tem, por exemplo, não traz lá o princípio da legalidade ou a lei supressiva da incriminação, etc. Não traz, mas eu vejo por bem da gente falar aqui, tecer alguns comentários sobre isso. Eu até abri o meu Código Penal Militar para a gente falar deles, e eu vou colocar na tela para vocês também, para que acompanhemos, estejamos aí em harmonia no nosso estudo, né? Mas hoje nós vamos falar do primeiro artigo até o artigo 7º. Na verdade, nós vamos falar do primeiro, do segundo, do quinto, né? Vamos caminhando aí no nosso estudo. Por que, Keren, que é bom falar disso? Nós abrimos o Código Militar, e também é uma base do Código Penal e o Código de Processo Penal, com princípios. E é muito bom a gente trazer isso. Lá não tem essa previsão, mas as questões, principalmente, a gente acerta por eliminação de questões, de quesitos lá, tendo uma base principiológica. Nossa, mas eu vi isso no princípio da legalidade, isso não deveria ocorrer dessa forma. Não, mas eu tenho um entendimento sobre o tempo do crime, não seria nessas condições. E a banca costuma trazer dessa forma, né? Então, vamos aí nos cercar de tudo que a gente tem para conseguirmos
acompanhar o que a banca quer e respondê-los da forma que eles têm interesse aí de verem respondidas as questões, certo? O nosso primeiro princípio é previsto lá no artigo 1º, também com previsão constitucional, no artigo 5º, inciso 39, que os senhores confiram aí, de acordo com códigos seus também, né, e que tem em mãos para facilitar aqui o nosso trabalho, mas é o princípio da legalidade, dos mesmos termos da nossa Constituição, não é? E eu trouxe aqui em tela. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Olha só, gente, o que esse princípio traz para nós é a garantia assegurada ao jurisdicionado de que o Estado administração, né, ele exerça seu direito de punir, o jus puniendi, mas de uma forma de acordo com o que é previsto em lei, ou seja, que o Estado não atue na sua punição de forma arbitrária e muito menos excessiva, né? Que o Estado entenda que existem limites para punir, limites ali da punição. Não se impor sanções, nem estabelecer também ilícitos, sem que não esteja ali previsto em lei. Não pode criar a mero prazer, a bel prazer dele, um determinado tipo para buscar essa punição ou trazer um excesso para os tipos já previstos, excesso de punição do crime. O artigo ele tem que ter, na verdade, lá o tipo e a pena já combinada lá na lei, né? Quando a gente fala dessa lei sem lei anterior que o defina, a gente fala de uma lei fruto do poder legislativo. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que não pode submeter a pessoa a uma punição que é fruto, por exemplo, de poder executivo, que é decorrente do poder executivo. Não estamos falando aqui da lei lato sensu, mas estrito sensu, fruto do poder legislativo. E essa vedação de que a gente fala, tudo isso que a gente falou, essa vedação de o Estado punir ou punir excessivamente ou arbitrariamente, ela alcança o direito penal militar. Tanto que não existe um Código Penal Militar estadual, para que não sejam criados tipos. Existe o Código Penal na sua unicidade. Por quê? Não pode um Estado criar um tipo, bom, aqui no Estado da Bahia não é crime tal conduta. Mas de acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, é crime tal conduta. Então, para evitar essas arbitrariedades e também para que os militares não sejam tratados aí de formas distintas dentro do território nacional, nós somos regidos pelo princípio da legalidade. O segundo tópico que a gente estudará é a lei supressiva da incriminação, prevista aqui no artigo 2º do CPM. Olha lá, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Isso é interessantíssimo. Que a gente, como exemplo, acho que um exemplo é mais fácil de visualizar. No Código Civil, o adultério deixou de ser crime, não é mesmo? Só que as pessoas que tiveram sentença ali em seu favor, sentença condenatória, e aí sobreveio essa lei, o adultério deixou de ser crime, mas ela tem uma sentença condenatória, nada impede que ela possa requerer danos morais contra aquela pessoa, em desfavor daquela pessoa que foi condenada por adultério. Nada impede que isso não ocorra, que a pessoa não busque aí esse amparo legal. Um exemplo, aqui na nossa matéria, né, na matéria do direito penal militar, é trazer o crime de deserção, que é aquele crime que fica o militar afastado mais de 8 dias, nós vamos ver isso, vamos fazer uma tabelinha, contar como que se dá a deserção aqui, né, nas nossas aulas, nas próximas aulas, mas enfim. O crime de deserção, por exemplo, aí o militar vai para os Estados Unidos e lá ele é tido como ilegal, etc, acaba ficando. E acontece muitos militares vão para os Estados Unidos e esquecem de voltar, e deserção é crime. Nós sabemos disso, né? E para os que não sabem ainda, vão ficar sabendo, que a gente vai ver nas próximas aulas. E aí esse militar, ele é preso, fica um tempo preso lá, né? Mas aí
vamos entender hipoteticamente que sobreveio uma lei não constando mais tal delito como crime. Esse militar, ele pode, quer ele recorrer ao artigo 2º aqui do Código Penal Militar? Pode. Nada impede que ele não recorra. Aliás, nada impede que não possa ser demonstrado aí o prejuízo para a sociedade onde esse militar desenvolve essas atividades, prejuízo para o Estado. Algo muito interessante que aconteceu no estado de Minas Gerais, eu vou falar isso para vocês aqui que vão prestar o CFO de Minas Gerais, houve uma alteração em 2017 no Estatuto dos Militares. Antigamente, o crime de deserção não era levado a um procedimento administrativo. Hoje não. Com essa alteração, tem expressamente prevista essa possibilidade de submeter o militar a um processo administrativo. Por isso que muitas vezes o militar vai, mas chega no 7º, 8º dia, ele já volta para que não seja aí para que ele não responda por um processo administrativo. Então sobreveio no Estatuto dos Militares essa alteração e agora eles são submetidos a um processo disciplinar. Parágrafo 1º fala da retroatividade da lei mais benigna. E o corpo do artigo diz: a lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória recorrível. Veja bem, senhores, vamos pegar também como exemplo um crime aqui com previsão no nosso Código Penal Militar. O crime de desrespeito, ele não aceita o sursi da pena, suspensão condicional da pena. Não aceita, não tem essa possibilidade. E aí, suponhamos que venha uma lei posterior que conceda a ele o benefício do sursi da pena. E suponhamos também que esse sujeito militar, ele esteja já em cumprimento da pena. Ali não há suspensão da pena. Então, cabe ao titular da auditoria, que é o presidente da execução, fazer essa comunicação e, na verdade, fazer essa alteração para que ele tenha, sim, direito ao sursi da pena. Então, a lei mais benigna, ela retroage. Parágrafo 2º do artigo 2º do CPM traz para nós o indúbio pro réu, em outras palavras, que é a apuração da maior benignidade. Vamos lá. Para se reconhecer qual mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Eu vou dar uma olhadinha se é isso mesmo, mas eu creio que sim. Para reconhecer qual a mais favorável, o ato ali, qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Sim, é o famoso indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se o réu. Para isso, o que nos é orientado pelo parágrafo 2º é que as leis sejam analisadas separadamente. Volta e meia há um conflito de leis. Quando ali o aplicador da lei, o juiz, no caso, aqui o juiz auditor, né, a auditoria, ele fica entre duas normas, duas leis. Há um conflito de leis. Então, ele se baseia, ele tem aqui como conselho o parágrafo 2º do artigo 2º, que fala para analisar as leis ali que estão criando esse conflito, eles devem separá-la. Por quê, gente? Para isso, há uma dificuldade? Há uma dificuldade, mas para evitar que não seja aplicado um artigo de determinada lei, um artigo de determinada outra lei, e para que vigore o princípio da unicidade. Então, ele deve se basear em uma única lei, e a lei que seja mais benéfica para o réu, para aquela pessoa que está respondendo ali ao processo. Então, o juiz auditor, que é o responsável, ele escolhe a lei, dentre as leis que estão em conflito, aquela que for mais branda. Aqui, no artigo 5º, nós chegamos no tempo do crime. Tempo do crime, lugar do crime. Eu aconselho que os senhores olhem aqui, olhem no Código de Processo Penal,
façam uma diferenciação, vão também lá no Código de Processo Penal Militar, que existem divergências, se não me engano, artigo 88, 70 alguma coisa, que existem discussões, principalmente sobre o lugar do crime, a diferenciação quando é omissivo, quando não, quando é comissivo. Então, dê essa olhada, mas nós vamos falar qual que é a regra geral aqui para nós. Bom, regra geral do tempo do crime é: de acordo com o artigo 5º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro o resultado. Gente, vem cá, vamos dar uma olhada. Aqui, acho que eu posso completar. O que nós temos enquanto crime? Né? Nós temos crime, os cadernos vão dar espaço aqui, mas crime é um resultado de ação ou omissão, né? Mais omissão mais um resultado. Óbvio que nós temos lá conceito analítico de crime, que nós vamos ver que será fruto da nossa próxima aula. Mas o crime é uma ação ou omissão mais um resultado, certo? Certo, existem crimes que não precisa ter resultado, sim, crime de mera conduta, e a gente vai ver corrupção passiva, etc, né? Onde o resultado é somente mero exaurimento do crime, existe. Mas em tese, crime é ação, omissão, mais um resultado. Olha só, esse resultado, ele poderá ocorrer instantaneamente, ou seja, assim que dada a ação ou a omissão, ou ele pode se prolongar um pouco ali e ser uma consequência futura daquela ação. Vamos supor um homicídio, pessoa esfaqueada e vem a óbito, a ação evolui a óbito 3 meses depois, não é? Então, o resultado acontece, ele pode se dar ali imediatamente depois da conduta ou não imediato aí, não é fruto imediato dessas condutas. E aqui existem circunstâncias que independem desse resultado, que é o que eu disse. O crime de corrupção passiva, por exemplo, ele independe do resultado. E é bom fazer uma diferenciação entre o 308 aqui e o 317, lá do Código Penal Comum. Então, 308, que é corrupção passiva aqui no CPM, os verbos são um pouco diferentes. Então, dessa analisada lá, porque no CPB nós temos solicitar ou receber, e aqui no CPB nós só temos receber, porque o solicitar é tido como um elemento da concussão que está prevista lá no artigo 305, né, aqui do CPM, desculpa. Então, aproveitando que nós estamos falando, mas eu vou falar disso futuramente, tem uma diferenciação sobre os núcleos do CPB, corrupção passiva no CPP e corrupção passiva aqui no CPM. Então, como tempo de crime, o CPB considera o momento da ação ou da omissão. O crime de homicídio, por exemplo, o homicídio foi praticado na cidade de Belo Horizonte, a pessoa veio a óbito em Juiz de Fora, e 2 dias depois, né? Então, o tempo do crime será o tempo da atividade, quando aquela pessoa foi esfaqueada, né? Independente ali do resultado futuro, mas da ação ou da omissão. E por que isso, gente? Por que definir tempo de crime? Porque tempo de crime confunde tanto com o lugar do crime, não é mesmo? Por que isso? Mas é um marco inicial da prescrição. Então, a gente precisa saber de onde parte. O advogado, por exemplo, ele precisa ter esse norte, o Ministério Público também, para saber até quando o processo vai, para calcular a prescrição sem perspectiva, se já prescreveu a pena em concreto, em abstrato, enfim, precisa-se desse marco inicial. Então, por isso delimitar o tempo do crime, o lugar do crime. Sobre o lugar do crime previsto no artigo 6º aqui, pairam inúmeras discussões, muitas discussões. A regra geral é seguir a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista, porque o lugar do crime, ele pode ser tanto onde foi praticado, onde desenvolveu a atividade, quanto onde ocorreu o resultado dado. Vamos lá? Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu
ou deveria produzir seu resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. E vocês grifem aí essa parte aqui dos crimes omissivos, que aqui entra uma série de discussão, vem a questão dele como garante ou não, né? Tem uma série de discussões. Então, vocês grifem no código de vocês aí sobre os crimes omissivos, né? 2 regras para se determinar aí qual é o lugar do crime, onde é que se deu o crime, né? E inicialmente a teoria adotada como lugar do crime é a teoria da atividade. Teoria da atividade. Ou seja, onde que se iniciou, onde que se deu a execução daquele crime, que é igual nós falamos do homicídio. Bom, foi dado em Belo Horizonte, o lugar do crime será da atividade. Ah, mas morreu em Juiz de Fora, mas o lugar do crime será Belo Horizonte, porque foi dado ou considera praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa. Então, a regra geral é a atividade. Pode acontecer do resultado? Pode. E aí, temos que dar uma analisada também nos crimes omissivos. Os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. E os homicídios impróprios, de certa forma, aquela pessoa que se omite, ele tem ali uma responsabilidade sobre aquilo. Vocês vão ver muito quando estiverem lá, já forem comandantes, como tenentes, na Polícia Militar. Isso aqui é uma das coisas que mais dá dor de cabeça para os militares, porque é obrigação do militar estar presente em determinado lugar. Uma velhinha passou, né, e foi assaltada ali, o militar que era responsável pela ronda nesse lugar, determinado lugar, não estava. E aí, foi por omissão ou não é omissão? Mas já pensou? Então, eu discuto em sala de aula, então os militares vão responder pelo fim do mundo, porque não tem crime que chega. O militar não tem esse poder de bilocação, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, 1000 lugares ao mesmo tempo, né? Então, como que o Código Penal lida com isso? É bem complicado a gente trazer aqui, mas vamos lá. Inicialmente, o lugar é a teoria da atividade, é onde se desenvolveu a atividade criminosa aí, né? Mas nada impede também que seja no local do resultado. Vocês têm uma olhada no artigo 29, se não me engano, do Código Penal Militar, no parágrafo 2º, eu não tenho aqui, mas depois vocês olham lá, que fala da relevância da omissão, e dão uma olhadinha no artigo 29, parágrafo 2º, e vocês vão ver sobre os crimes impróprios, né? Sobre a omissão imprópria aqui. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, que é muito o que ocorre no PM. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e a quem com seu comportamento anterior criou o risco da sua superveniência. Isso a gente fala muito sobre a figura do garante e a figura do profissional, do policial militar, enquanto segurança pública, enquanto agente da segurança pública que está nas ruas para trabalhar em favor da segurança pública. Então, é uma discussão enorme, mas aqui nós vamos ter o seguinte entendimento. Nós temos que crime, vou até tirar, vocês já copiaram aí, já olharam, mas eu mencionei, né, que o crime é uma ação ou omissão, mais um resultado, certo? Crime, ação ou omissão, mais resultado, né? Aqui, em regra, o lugar é da atividade. O que eles querem dizer com isso é que quando o crime ele é omissivo, o que se aplica aqui é onde deveria realizar-se a ação omitida. Bom, o crime se deu por omissão, o policial se omitiu, mas se ele não tivesse omitido, a pessoa não morreria, por exemplo, né? Então, se ele prestasse socorro ali naquele momento
talvez a pessoa não, talvez o crime não acontecesse na omissão, homicídio ali por omissão. Então, é no lugar onde deveria ter sido realizada a ação, que é praticamente uma atividade. Só como não houve atividade, é onde deveria ter ocorrido a atividade, certo? Então, pessoal, nós temos até uma regrinha, um macete que a gente usa enquanto lugar do crime e tempo do crime, que é o luta. Vou pôr um tracinho aqui, né? O luta, onde nós temos o lugar, tá? Que é o ubiquidade, então. E o tá, que é o tempo do crime, é igual à teoria da atividade. Então, as iniciais de lugar e ubiquidade, lu, e T de tempo e A de atividade, que é um macete para vocês terem noção. Resumindo, o lugar do crime tanto pode ser onde desenvolveu a ação, onde se deu o resultado, e o tempo do crime sempre será o tempo ali da atividade para marco prescricional, certo? Ótimo. Para a gente finalizar, nós vamos falar da teoria da extraterritorialidade. Nossa, territorialidade, extraterritorialidade. Artigo 7º. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela sentença estrangeira. Olha, quando a gente fala do CPM, a gente fala, eu pelo menos costumo falar em sala de aula, que ele te acompanha, ele vai te acompanhar. É como a roupagem de militar. Quando você se torna policial militar, você morre policial militar. Mesmo que você tenha ido aí para inatividade, reserva, reforma, mas você morre militar. E o CPM, ele te aplica, ele te segue até na inatividade, tanto fora do território brasileiro. Então, ao mesmo tempo que ele foi feito para ter aplicação em todo o território nacional, lá do Oiapoque ao Chuí, como dizem, ele te acompanha fora, que é um exemplo de missões. Então, se você foi convocado para uma missão, fez lá o curso, etc., e foi convocado numa missão fora, no Haiti, e tá no avião, dentro do avião acontece um homicídio, só que este avião estava sob comando militar. Ah, mas não era um avião da Gol, era um avião da TAM. Não importa. Se o avião estava fretado, estava sob comando militar, sim, há aplicação do Código Penal Militar. Estava no navio, aconteceu, alguém pulou, né, ou roubaram, alguma coisa lá. Tem aplicação do Código Penal Militar? Tem, desde que se encaixe lá aos 4 elementos que compõem o crime militar, fato típico, antijurídico, culpável, está previsto nas condutas lá do artigo 9º, perfeitamente. Ele te acompanha para a aplicação. Ok, gente? Então, fechando, depois vocês dêem uma olhada lá no artigo 7º, nos parágrafos, para ver o que equipara navio, aeronaves e por aí vai. Então, vocês dêem uma olhada nos parágrafos, mas daqui eu espero que os senhores tenham entendido, para a gente começar já a falar de teoria de conceito analítico de crime nas próximas aulas. O que é um crime militar? Como que se dá? Quem pode ser sujeito ativo, sujeito passivo de um crime militar? E depois vamos adentrarmos aí nos crimes militares, falar de motim, de revolta, de deserção, desobediência. Depois vamos falar de extinção, vamos falar das penas, que é muito importante, cai muito. E chegarmos a esgotarmos o Código Penal Militar todo, se Deus quiser. Obviamente, ressaltando os pontos mais importantes, como nós fizemos na aula de hoje. Dicas, tem muitas dicas lá no Instagram, né? Tem dica, que eu sempre posto alguma coisa nova, sempre tem inovação, eu procuro estar antenada nessas coisas para ajudar o pessoal aí da área que quer, né, fazer parte da Polícia Militar, morrer militar. Enfim, tem lá, vocês procurem dúvidas, podem mandar, principalmente no Instagram, que é onde que eu mais respondo as dúvidas do pessoal, onde eu tento ajudar, certo? Mas por hora, a gente finaliza aqui, nós vimos sobre o princípio da lei, da aplicação da lei militar, onde que ela se aplica, falamos do princípio da territorialidade e extraterritorialidade, e falamos do tempo do crime, do lugar do crime. Então a gente já viu muita coisa aqui da lei mais benigna, de como analisar qual a lei melhor para aplicação. Nós já temos uma base boa para a gente seguir nas próximas aulas, ok? Então,
Convido vocês para conhecerem a fonte de água viva SUS, pegar o Código Militar, gente, dá uma lida, é maravilhoso, dê uma lida nele, fiquem afiados e eu encontro vocês na próxima aula, ok? Um abraço forte e vamos forte, vamos.